Igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Salmos 34. Acompanhe aqui. Salmos 34, nós vamos ler apenas o versículo 19, que diz o seguinte: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Aleluia! Igreja, em 1 Pedro, capítulo 2, do capítulo 2 em diante, o Senhor nos fala a palavra do Senhor nos fala sobre muitos deveres que nós temos aqui na terra, como servos do Senhor. E ele nos fala que nós temos que se afastar da maldade, do engano, da hipocrisia, da inveja, dos desejos da carne. Mas ele também nos diz, nesse capítulo, que nós temos que ansiar pelo leite celestial, aquele que nos traz crescimento e que nos leva à saudação, assim como um recém-nascido anseia pelo leite. Que nós temos que se aproximar de Deus e que Jesus, ele é a pedra angular e aquele que se aproxima dele também se torna uma. Ele também, a palavra do Senhor também nos diz que nós somos sacerdote real, nação santa, povo exclusivo de Deus, que nós temos que anunciar a palavra do Senhor, que as misericórdias de Deus nos alcançou. Nos fala também que nós temos que se sujeitar às autoridades. Nesse capítulo ainda, o Senhor também nos diz que nós temos que suportar as injustiças. Ele nos diz que nós temos que respeitar a todos e que nós temos que viver como um povo livre, mas não usar a liberdade como uma justificativa para o nosso erro. E ele nos dá como exemplo Jesus, o próprio Jesus, a morte dele na cruz. Ele fala sobre que ele levou sobre si todos os nossos pecados e que nós éramos como ovelhas desgarradas até encontrar o nosso pastor. E ele diz que Jesus, quando foi insultado, não revidou, que quando sofreu, não ameaçou ninguém. Esses são os deveres de nós como cristãos na presença do Senhor. E tudo isso é um processo de construção que nós vivemos para podermos viver as promessas do Senhor. Eu tenho certeza que você já ouviu dizer que Deus tem uma boa obra, uma grande obra preparada para você e para mim. E isso é verdade. E eu vim aqui para dizer exatamente isso para você. Deus tem uma obra preparada para cada um de nós. Ele nos fez uma promessa e Ele é fiel para cumprir. Mas para que a promessa do Senhor aconteça na nossa vida, nós precisamos passar por uma construção, por um processo de construção. E é esse o tema da palavra hoje. Para isso, eu quero falar sobre uma pessoa, sobre Pedro. Pedro, igreja, era pescador e ele foi chamado por Jesus. E Jesus, naquele momento, fez uma promessa para ele, que ele iria ser pescador de almas. Olha que interessante. Imediatamente, Pedro larga tudo e segue Jesus. Igreja, a partir dali começou o processo de construção de Pedro, um ministério que Pedro passou ali com o Senhor, que foram mais ou menos 3 anos. E nesse decorrer de tempo, nesse processo de construção, Pedro vivenciou muitos milagres. Pedro ouviu as palavras do Senhor, os sermões dele, os ensinamentos dele. E tudo isso que Pedro ia vivenciando, ia acontecendo, ia vendo, era o processo de construção que Jesus estava fazendo na vida de Pedro, para que ele pudesse viver as promessas do Senhor, a promessa que Deus fez para ele lá no início, quando o chamou. Pedro, ele passou por tempestades, Pedro andou por sobre as águas, e ele não só vivenciou o milagre na vida das outras pessoas, como na dele, como na casa dele, porque a sogra dele foi curada por Jesus. Ele recebeu, assim como os outros discípulos, autoridade e poder para expulsar e para curar pessoas, para expulsar demônios e curar as enfermidades. E assim ele vivenciou todos esses milagres. Olha, em um dado momento, nas conversas que Jesus teve com eles, Pedro foi aquele que reconheceu Jesus como Cristo. Pedro também foi aquele que falou para o Senhor uma das frases que eu acho mais linda, que é: para onde irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Olha, que crescimento, que amadurecimento que Pedro estava vivendo. Pedro, aquele pescador, e de repente ele se torna tudo isso. Ele tem a visão espiritual aberta e ele consegue entender, enxergar e reconhecer que Cristo é o Senhor. Mas, igreja, muitas vezes nós estamos como Pedro. Passamos um tempo com Jesus, já temos tempo, né?
Já temos experiência, já vivemos muitas coisas, já presenciamos muitas coisas e começamos a achar que já somos autossuficientes. Que a obra do Senhor na nossa vida, que essa construção, esse processo de construção já acabou. Que nós estamos preparados para viver as promessas. Pedro também achou, mas Jesus ainda precisava, algo em Pedro ainda precisava ser moldado. Pedro ainda tinha algo que ainda não estava pronto. O processo de construção de Pedro ainda não havia sido finalizado. E Jesus o alerta que ele iria negá-lo 3 vezes. Imediatamente, irmãos, Pedro diz que não. Pedro fala bem assim, olha: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus fala para ele que Satanás está preparado para moê-los como faz com o trigo. E ele fala que intercedeu por ele para que a fé dele permaneça firme e para que depois que ele se converter novamente, ele fortaleça os outros irmãos. Irmãos, isso mesmo. Jesus falou para ele, depois de todo esse tempo que Pedro passou com Jesus, Jesus falou para ele que ele iria precisar se converter novamente. E Jesus é preso. E a prova vem que Pedro talvez ainda havia muitas coisas para ser mudada no interior dele. Porque Pedro desembaia a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Age por impulso. Naquele momento ele não confiou no que Jesus o tempo todo estava falando, alertando ele sobre a crucificação, sobre a morte na cruz, sobre a ressurreição. Então ele começa a seguir Jesus. Jesus é preso. E ali, ao ser reconhecido 3 vezes, ele nega Jesus. E o galo canta. E Jesus olha para ele. E ele se lembra do que o Senhor falou. Naquele momento, irmãos, Pedro sai daquele lugar arrasado. Chora muito pelo que aconteceu, pelo que ele fez. Mas era necessário. Para o processo de construção que Deus estava fazendo na vida dele, era necessário tudo aquilo. Depois que Jesus ressuscita, Pedro se encontra com o Senhor e ele diz para ele, 3 vezes ele pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E Pedro por 3 vezes responde para Jesus que ama. E Jesus diz por 3 vezes também para ele: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, depois que tudo isso aconteceu, irmãos, ninguém mais segura Pedro. A promessa que Jesus fez lá no início para ele, lembra? Vem, Pedro, que eu vou te fazer pescadores de almas, se cumpre na vida dele. Pedro dispara a falar. No livro de Atos a gente vê essa história linda. Pedro fala e prega e, irmãos, e 3.000 pessoas se convertem e 3.000 são batizadas e de repente ele continua pregando e é preso e é solto e continua pregando e continua falando e de repente já são 5.000 e a igreja do Senhor vai sendo constituída e a igreja do Senhor vai crescendo e a igreja do Senhor... Pedro se torna o pescador de almas que Jesus falou para ele no dia em que chamou ele. O Senhor tem nos feito promessas. O Senhor tem te feito promessas. E talvez agora você esteja sofrendo. Talvez agora você esteja passando por uma situação difícil. Não só essa da pandemia, mas talvez uma situação difícil sua. Na sua família. No seu interior. E você está se questionando, mas Deus, eu não estou entendendo, Senhor, o que está acontecendo. E Deus manda eu te dizer nessa noite, Ele está te moldando. Ele está te preparando para a boa obra, aquela que Ele tem preparado para você. Ele está te preparando. A obra, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida, irmãos. A promessa de Deus vai se cumprir na minha vida. A promessa de Deus vai se cumprir da igreja. Aleluia. Eu quero finalizar a palavra do Senhor te dizendo: não desanima. Confia no Senhor. A palavra dele foi bem clara, a palavra que eu li no início. Grandes são as grandes aflições. O justo passa, mas de todas o Senhor livra. Grandes são as aflições do justo. Igreja, Ele disse que grande vai ser a nossa aflição. Ele não vai nos tornar imunes às adversidades. Pelo contrário,
Ele vai estar conosco nelas. Ele vai nos livrar em meio à tempestade. Lembra de Pedro? Ele andou por sobre as águas no meio da tempestade, ele afundou, mas Jesus tirou ele de dentro da água. Jesus está nos prometendo que ele vai estar conosco. Ele não está dizendo que ele vai te impedir de cair na fornalha. Ele está dizendo que ele vai estar contigo na fornalha. Ele não está dizendo tão somente que ele vai te impedir de cair dentro da cova dos leões, mas ele está te dizendo que ele vai estar contigo lá dentro, ele vai te tirar de lá de dentro. Ele vai te libertar, ele vai te salvar. A obra do Senhor vai se cumprir. A promessa de Deus vai se cumprir na nossa vida, igreja. Tenha bom ânimo, se alegre, confie no Senhor. Eu quero te convidar nessa noite a continuar confiando, porque Deus é bom, Ele continua sendo bom, Ele é fiel. Deus está permitindo tudo isso porque Ele está nos moldando. E Ele está conosco, Ele está contigo. Nessa noite, nesse momento, Ele está com você. Ele está ouvindo o teu choro, Ele tem colhido as tuas lágrimas. Olha, o Senhor manda dizer para alguém que está ouvindo essa palavra neste momento: confia no Senhor, espera. Talvez o que você pediu, talvez aquilo que você estava esperando, não aconteceu como você queria, mas Ele te disse que foi necessário. Porque o nosso Deus é aquele que faz a ferida, mas também é aquele que cura. Nosso Deus é aquele, irmãos. Nosso Deus, Ele é médico, Ele é psicólogo, Ele é terapeuta. O nosso Deus, Ele é lindo. Se você conversar com um psicólogo, ele vai dizer que a cura interior precisa acontecer, mas a gente precisa colocar para fora. Aquilo que está nos machucando precisa ser mexido. Eu preciso mexer na ferida para a cura acontecer. Talvez é isso que Deus está fazendo com você nesse momento. Tá doendo, mas é necessário. Tá sofrendo, tá chorando, mas é necessário. Ele está contigo. Você não está sozinho. Você não está sozinho. E Ele veio através da minha vida, ou através dessa palavra, hoje dizer para você que você está num processo de construção. E esse processo de construção vai finalizar. E as promessas que Deus fez quando Ele te chamou, as promessas que Ele fez sobre a tua vida vão se cumprir. Creia. A promessa de Deus vai se cumprir. E você vai glorificar o nome do Senhor, porque Ele é bom. E eu agradeço a rica oportunidade. E eu quero dizer, irmãos, confie no Senhor. Clame um pouco mais, ore um pouco mais, espere um pouco mais. Ele vai cumprir a promessa dele, amém? Muito obrigada pela sua atenção. Eu agradeço a rica oportunidade, agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui hoje, amém?